Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante dentro da ecologia, que é sobre cadeia e teia alimentar e o fluxo de matéria e energia dentro de um ecossistema. Então nessa aula de hoje você irá aprender o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar e como ocorre o fluxo de matéria e energia dentro de um ecossistema, através da natureza, através dos seres vivos. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e deixa seu like para ajudar aí o nosso canal. Se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se quiser também deixar a sugestão de novas aulas, pode colocar aí, né, nos comentários, que assim que possível estarei fazendo aulas sugeridas por vocês sobre biologia, ecologia, qualquer tema da biologia. Lembrando que essas aulas aqui são voltadas para quem está se preparando principalmente para o Enem de 2020. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre cadeia e teia alimentar e o fluxo de matéria e energia no ecossistema. Muito bem, o que é uma cadeia alimentar? O que vem a ser uma cadeia alimentar? O que define uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma série aí de organismos que estão interagindo através de relações alimentares para a obtenção da sua matéria e da sua energia dentro de um ecossistema. Geralmente, sempre, né, uma cadeia alimentar ela tem início aí com os seres chamados de produtores. Então, o que vem a ser um produtor? É um ser, um vegetal, geralmente um vegetal, uma planta ou uma alga ou até mesmo algum tipo de bactéria que é capaz de produzir o seu próprio alimento, seja através da fotossíntese ou através da quimiossíntese. Geralmente nós usamos como exemplo os vegetais, aqui no caso a cenoura, que é uma planta, né, que faz fotossíntese e produz o seu alimento. Quais são os alimentos das plantas, dos vegetais? São os carboidratos, os açúcares que nós falamos. Porém, nem todo esse carboidrato vai ser consumido pela planta. Parte desse carboidrato vai ser estocado em suas raízes, em suas sementes, nos grãos, né? E parte desse carboidrato vai ser queimado aí para manter a sua vida. E esses carboidratos vão ser também usados para a construção de novas células, para o crescimento desse vegetal. E depois de ter os produtores, eu vou ter aí os consumidores, que vão ser aí animais que vão se alimentar desse produtor. O animal que se alimenta diretamente de um vegetal, ele é chamado de consumidor primário. E, consequentemente, o nicho ecológico dele é, né, um de herbívoro, porque ele vai estar se alimentando de ervas, de vegetais. Esse consumidor primário vai estar ocupando o que nós chamamos de segundo nível trófico. Depois eu tenho aqui um consumidor secundário, que pode ser um lobo, um cão ou uma onça, dependendo da situação. Esse consumidor secundário, ele vai estar ocupando o terceiro nível trófico. Olha só a sequência. O nutriente, a comida, os açúcares, a matéria, a energia foi capturada e foi produzida aqui pela fotossíntese. Foi passado para o consumidor primário. O que resta, o que ele armazena no seu organismo, vai ser passado agora, né, para o consumidor secundário. Então, primeiro nível trófico, produtor, segundo nível trófico, consumidor primário e terceiro nível trófico, o consumidor secundário e assim sucessivamente. Então é dessa forma que acontece a passagem de matéria e energia num ecossistema dentro de uma cadeia alimentar. Qual que é a principal fonte de energia no ecossistema? Eu disse para vocês aí que a matéria, os carboidratos são produzidos no processo chamado de fotossíntese, lá pelos produtores, tá? E da onde vem essa energia que é necessária para formar aí a matéria? Essa energia ela é proveniente principalmente do nosso querido amigo Sol. Então o Sol é a fonte primária de energia dos ecossistemas, tá? E esse fluxo de energia, de matéria nessa cadeia alimentar,
tá? Ela sempre vai ser unidirecional, ou seja, vai sempre do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário. E a gente vê nessa pirâmide aqui de matéria, de energia, que essa energia vai sendo perdida, né, ao subir dos degraus aqui desse ecossistema. Então, os produtores produziram 100% dessa matéria, né, da energia dos carboidratos. Parte desses carboidratos ela consumiu para manter essas atividades metabólicas. Partes desses carboidratos foram perdidos através de frutos, né, de sementes e de folhas que desprenderam do seu corpo. E quando vem o consumidor primário se alimentar dela, ela não vai ter mais acesso a 100% de energia, mas em parte dessa energia, porque parte dessa energia, dessa matéria já vai perdida. Consequentemente, mesma coisa vai acontecer aqui com o consumidor primário. Ele vai se alimentar dessa energia, dessa matéria, vai se locomover, vai ter suas atividades vitais e com isso ele vai gastar a energia em matéria, ele vai queimar essa energia, essa matéria. Quando vier um consumidor secundário, ele vai ter acesso somente a uma parte dessa matéria e dessa energia. E assim, né, o consumidor terciário também já não vai ter mais acesso a 100% dessa energia que tinha lá na base da cadeia alimentar, lá nos produtores. Por isso que nós falamos que em um ecossistema, né, o fluxo de matéria e energia é unidirecional e decrescente. Sempre vai do produtor para o consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente. E ela vai sendo perdida, essa matéria e essa energia, né, ao ser passado de um nível trófico para o outro, tá? Então não se esqueçam que a principal fonte de energia para a vida, a fonte de energia da vida do planeta Terra é o nosso Sol, é a nossa estrela vizinha, né, o nosso Sol querido. Como é que essa energia solar é captada pelos seres vivos? Eu já disse que ela é captada pela fotossíntese, mas como que acontece essa captação? As plantas, né, e as algas possuem dentro de suas células uma organela chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto possui um pigmento verde chamado de clorofila. A finalidade da clorofila é justamente capturar, né, captar, funciona como uma antena que capta a energia contida na luz, nos fótons, e utiliza essa energia para produzir os carboidratos. Então, como que acontece? A planta absorve lá pela sua raiz água e sais minerais que chegam até esses cloroplastos, até as células das partes verdes. A planta tem também nessas partes verdes pequenas aberturas microscópicas chamadas de estomatos. Através desses estômatos entra o dióxido de carbono, que nós chamamos de gás carbônico, CO2. E a planta, né, lá, através do processo de fotossíntese, a planta vai usar a energia contida nos fótons para juntar essa água e sais minerais com o dióxido de carbono e formar a matéria orgânica, e formar os carboidratos, os açúcares. E como excreta metabólica, como resto, vamos dizer assim, a planta libera para o ambiente uma molécula importantíssima para a vida, para a nossa vida principalmente, que é o oxigênio. Então é assim que acontece, resumidamente, o processo de fotossíntese. Eu tenho também uma aula falando sobre fotossíntese, vou deixar nos cards aí disponível para vocês, onde explica detalhadamente todas as etapas da fotossíntese. Olhando assim é bem simples, mas, né, quando eu vou estudar a fundo a fotossíntese é um pouquinho mais complexa. Então vou estar deixando aí nos cards também, né, essa sugestão de aula sobre fotossíntese. Então é desse jeito que acontece a produção. Então os seres autótrofos, os produtores, produzem aí toda a matéria orgânica consumida aí pelos heterótrofos. E os heterótrofos são os consumidores, né, e se alimentam aí desses autótrofos. Então heterótrofos todos vão se alimentar dos autótrofos. Então, e esse fluxo de matéria e energia é unidirecional, sempre vai do consumidor, né, do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário. Quem que está no primeiro nível trófico? Produtor. No segundo nível trófico, né, o consumidor primário. No terceiro nível trófico, o consumidor secundário, e assim sucessivamente dentro de uma cadeia alimentar simples. Por que eu coloquei simples aqui?
Porque na natureza as coisas não acontecem somente assim, organizadinho e bonitinho. Não existe na natureza, em um ecossistema, apenas uma cadeia alimentar, mas existe sim uma série de cadeias alimentares, né? E nós vamos ver isso, como que é chamada essa série de cadeia alimentar. Então, a energia luminosa, resumindo tudo que veio até aqui, ela vai ser absorvida pela clorofila lá nos cloroplastos dos seres produtores, como plantas, algas e cianobactérias. Elas produzem os carboidratos, a matéria, né? Utilizam essa energia contida nos fótons, e essa energia vai ficar contida, presa entre as moléculas dos carboidratos, e essa energia vai ser utilizada aí para formar matéria orgânica, carboidratos, tá? Consequentemente, essa matéria vai sendo perdida com o desenvolvimento de qualquer animal. Uma planta vai perdendo, por exemplo, folhas, frutos, vão caindo para o ambiente, vão sendo perdidos, ela vai gastando no seu metabolismo. Por isso que nós falamos que a energia e a matéria vai sempre sendo perdida com o passar do tempo, tá? Principalmente na forma de calor, a energia é perdida na forma de calor. E quando chegar lá no último nível trófico, pouca dessa energia que foi absorvida aqui vai estar disponível lá para o consumidor final, lá no último nível trófico, tá? Então a energia química obtida aí por um ser vivo, né, seja um animal quando se alimenta de uma planta, ou seja por essa planta, né, quando faz a fotossíntese, ela vai ser usada aí para o seu crescimento, na respiração celular e em todas as atividades realizadas, e com isso grande parte dessa energia contida nos alimentos vai se perdendo aí dentro do ambiente com a passagem aí dos níveis tróficos. Tá, eu falei então que tem, né, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é bonitinha, ela é organizada, tá? Então aqui eu tenho duas cadeias alimentares. Porém, essa cadeia alimentar ela não é assim unidirecional. Por exemplo, esse carnívoro pode muito bem pegar e se alimentar desse herbívoro aqui em cima. Esse também aqui, né, os lobos se juntam em grandes matilhas e capturam esse herbívoro. Então o que que acontece? Essas cadeias alimentares elas vão se misturar dentro da natureza e formam o que nós chamamos de teia alimentar, tá? Então aqui eu tenho uma teia alimentar onde está se entrelaçando aqui várias cadeias alimentares. Então qual que é a definição de teia alimentar, tá? Teia alimentar é isso então, tá? É um emaranhado, né? É um entrecruzamento de várias cadeias alimentares. Então na natureza, né, alguns seres produzem, alguns seres podem ocupar aí vários papéis em diferentes cadeias alimentares. É o caso desse carnívoro. Ele ocupa o papel de carnívoro aqui e aqui, né? Então ele vai desempenhar vários papéis dentro da cadeia alimentar. Nós, por exemplo, quando comemos aí uma alface, uma maçã, uma laranja, né, nós estamos ocupando o papel de consumidor primário. Já ao comer um bife, né, nós somos consumidores secundários, pois aquele boi, aquela vaca ali, né, ela come capim e ela era um consumidor primário, tá? Muitos outros animais também têm alimentação variada. Um organismo aí pode se alimentar de diferentes seres vivos, além de servir de alimento para diversos outros seres vivos também. Então o resultado desse emaranhado alimentar aí, tá, é as cadeias alimentares que se entrecruzam na natureza, formando as chamadas teias alimentares, que é essa sobreposição de várias cadeias alimentares dentro de um ecossistema. Bem legal, né? Então essa é basicamente a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Vale destacar também o papel, dentro de qualquer teia alimentar ou cadeia alimentar, o papel dos decompositores. Os decompositores, eles são essenciais dentro de um ecossistema e na natureza em geral, porque eles são responsáveis por fazer a reciclagem da matéria orgânica morta. Toda folha que cai, toda fruta que cai ao solo, todo animal que morre, se não fosse pela ação dos decompositores, essa matéria orgânica ficaria aí, né, no nosso planeta ocupando espaço. E chegaria um momento que essa matéria orgânica morta poderia aí, né, vamos dizer assim, impossibilitar a vida nesse ecossistema. O planeta seria um lixão a céu aberto. Porém, os decompositores fazem o quê?
pegam essa matéria orgânica morta e decompõem essa matéria. O que é decompor? Pega essa matéria orgânica e transforma ela novamente naquilo que as plantas utilizaram lá no início da cadeia alimentar, lá na fotossíntese. Libera o material que estava no cadáver desses animais, dos frutos, das folhas que caíram ao solo, quebra essa matéria orgânica, né, formando água, sais minerais e gases, principalmente gás carbônico, que vai ser liberado para a atmosfera e pode se reentrar, vamos dizer assim, né, na cadeia alimentar pela utilização lá pelos produtores, que vão usar, né, essa matéria que foi decomposta, que foi liberada para a natureza, para fazer a fotossíntese, para produzir nova matéria orgânica, produzir novos carboidratos para o seu próprio crescimento. Depois vai ser alimentado por consumidores primários, secundários e assim sucessivamente. Então, é importantíssimo dentro de qualquer ecossistema a existência dos decompositores, porque eles fazem a reciclagem da matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica em matéria mineral, possibilitando assim a reentrada dessa matéria dentro de uma teia ou dentro de uma cadeia alimentar. Bem importante a função, tá? O que é nível trófico? Eu falei aí sobre o nível trófico. Nível trófico, a definição de nível trófico é a posição aí que cada ser vivo ocupa dentro de uma cadeia alimentar ou dentro de uma teia alimentar, tá? Então eu vou ter aí os níveis tróficos, começando pela planta, nesse caso, que é um produtor. Então todo produtor, seja uma planta, uma alga ou uma bactéria, ela vai estar ocupando o primeiro nível trófico. Todo herbívoro vai estar ocupando o segundo nível trófico, quando estiver se alimentando da planta. Todo carnívoro vai estar ocupando o terceiro nível trófico, tá? Então não se esqueça que nível trófico é a posição do organismo em uma cadeia alimentar, tá? Isso é o que significa nível trófico, tá? Aqui eu tenho um ecossistema aquático também mostrando, tá? Aqui eu tenho uma cadeia alimentar aquática mostrando todos os níveis tróficos, produtores, o fitoplâncton, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. E eu tenho também o papel desempenhado pelos indivíduos dentro da cadeia alimentar. Esse papel do ser vivo dentro de uma comunidade, dentro de uma cadeia alimentar, é o que nós chamamos de nicho ecológico. Então olha só essa cadeia alimentar, eu tenho vários nichos. Quais a função deles? Eu tenho o capim, a planta, que são produtores. Eu tenho aqui uma gazela e o coelho, que são herbívoros. Eu tenho aqui o lobo, o chacal, né, o leão, a onça, que são os carnívoros. Eu vou ter aqui os fungos, as bactérias, que são seres decompositores, as aranhas, que se alimentam de insetos, que podem ser classificados como carnívoros ou insetívoros. Então isso é nicho ecológico, é o papel do ser vivo na comunidade, na cadeia e teia alimentar. Isso significa nicho ecológico. Quanto à ordem, os seres vivos são classificados em seres consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente. Então, para simplificar, chamamos aí o primeiro consumidor de uma cadeia alimentar, ou seja, os animais herbívoros, de consumidor primário, consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Já os animais que vêm logo em seguida são classificados como consumidores secundários ou de segunda ordem. Já os que vêm logo à frente, né, são os consumidores terciários e depois os quaternários e assim sucessivamente. Então esse animal herbívoro, consumidor de primeira ordem, consumidor primário. Esse tigre, consumidor secundário, tá? Aqui esse coelho é um consumidor primário, consumidor de primeira ordem, porque ele é um herbívoro, se alimenta direto dos vegetais. Essa cobra é um consumidor de segunda ordem, porque ele vai estar se alimentando, né, no caso desse coelho. Aqui essa coruja é um consumidor terciário ou de terceira ordem, porque vai estar se alimentando aqui no caso, né, dessa cobra, né, que é um consumidor de segunda ordem. Então ele vai ser, no caso, consumidor terciário ou de terceira ordem. Aqui é um resumo de tudo que eu falei até agora, com a classificação aqui. E aqui uma cadeia alimentar, contida por uma planta, gafanhoto, sapo, cobra e gavião.
Qual que é o nível trófico da planta? A planta, por ser um produtor, ela vai ter acesso primeiro a toda a matéria orgânica, aos carboidratos. Então, por ser o primeiro a ter acesso a isso, ela vai estar ocupando o primeiro nível trófico. O gafanhoto vai estar se alimentando das folhas dessa planta, vai estar tendo aí o segundo nível trófico à sua disposição. O sapo, quando se alimenta desse gafanhoto, vai estar dentro do terceiro nível trófico, e a cobra, quando se alimenta do sapo, no quarto nível trófico, e o gavião aqui, quando se alimenta dessa cobra, vai estar ocupando o quinto nível trófico. Com relação ao nicho ecológico, é bem simples. A planta é um produtor, tá? O gafanhoto é um herbívoro, o sapo é um carnívoro, a cobra é um carnívoro, o gavião é um carnívoro. Quanto à ordem aqui dos consumidores, né? Os consumidores, somente eles são classificados em ordem. O produtor não é classificado em ordem. Então, o gafanhoto, como ele se alimenta da planta, ele é um consumidor primário de primeira ordem. O sapo é um consumidor secundário de segunda ordem. A cobra, nesse caso aqui, é um consumidor terciário ou de terceira ordem. E o gavião é um consumidor quaternário ou de quarta ordem. Então essa foi a nossa aula, espero que tenha ficado bem claro, bem simples para vocês. Uma dica é assistir e ir anotando tudo que foi falado num caderno, não precisa ser um caderno novo, tá? E fazendo rascunhos, o que é um consumidor primário, um consumidor secundário e assim sucessivamente. Detalhar todos os temas chaves principais abordados dentro da aula. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.